concluir hoje o nosso capítulo 2 do manual, com algumas coisas ainda pendentes para hoje. Abra uma palavra de Deus em Atos, capítulo 9. Nós vamos ler apenas um versículo, Atos, capítulo 9. Nós estamos falando de congregações e comunidades, que é o tópico do segundo capítulo, como a igreja presbiteriana ela abre os seus trabalhos, como nasce uma congregação, uma comunidade missionária, até a organização de uma igreja. Então nós temos nós temos um caminho a correr desde o ponto de pregação, desde o desejo de um pequeno grupo de pessoas em construir uma igreja num local onde não tem, aquilo passa a virar uma reunião semanal ou em alguns casos mensal, depois vira um ponto de pregação, depois aquilo ali vira uma congregação, no caso de pequenas cidades, congregação, e por fim organiza-se uma igreja. Então nós estamos trabalhando com esse caractere de como desde o princípio, desde a reunião do pequeno grupo, nasce uma igreja, ou como é resultado de uma igreja na República. Porque a palavra de Deus nos fala aqui em Atos capítulo 9, versículo 31, sobre o crescimento da igreja. Possivelmente está escrito aí em negrito na sua Bíblia, o tema que a Sociedade Bíblica colocou, que a igreja cresce. Olha como essa igreja crescia. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então essa igreja, a igreja apostólica, ela crescia. Como se dava o crescimento, como se dava esse caminhar dessa igreja apostólica? Ela tinha paz, né? Tinha um momento de paz ali em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria. Ela era edificada, né? E caminhava como? No temor do Senhor. No temor do Senhor. E então essa igreja, sendo confortada pelo Espírito Santo, crescia em número a ponto de no primeiro século essa igreja tomar uma proporção numérica bem grande para o mundo antigo. Então, o artigo 5 do capítulo 2 do manual presbiteriano diz assim: uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja somente quando oferecer garantias de estabilidade, não só quanto ao número de crentes professos, mas também quando os recursos pecuniários e indispensáveis à manutenção regular de seus encargos, inclusive as causas gerais, e dispor de pessoas aptas para os cargos efetivos. Nós já falamos um pouquinho disso em 2 parágrafos anteriores, mas esse ponto específico do manual fala da responsabilidade que uma congregação deve ter se ela realmente quer se tornar uma igreja, se ela quer ser organizada como uma igreja. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa ter condições de assumir as suas responsabilidades. Tá? Ela precisa ter o seu sustento próprio e ela precisa ver se ela conseguirá responder às suas obrigações financeiras. Então, na parte financeira, ela precisa estar totalmente organizada internamente. Por isso que a gente sempre diz isso: uma igreja não se organiza externamente. Primeiro, ela se organiza como? Internamente. Então, os seus diáconos, eles, juntamente com a mesa administrativa, sentam, veem então as questões financeiras, fazem lá as planilhas, fazem lá todo o fechamento para saber se realmente aquela congregação ela conseguirá, se porventura ela se tornar uma igreja, ela vai conseguir responder com suas finanças. Quais são as finanças básicas? As fixas, né, que são água, luz, no caso se a igreja pagar aluguel, ou se ela comprou um terreno, a prestação do terreno, o IPTU, os encargos dos salariais do seu pastor que ela vai contratar, e os devidos gastos com ele, férias,
impostos, etc. e tal, né? E os gastos que a gente chama flexíveis, gastos às vezes com a sociedade, gastos às vezes com um evento, com uma manutenção do local, então são gastos esporádicos ou não fixos. Então ela precisa saber se ela conseguirá isso. E ele diz ainda, mas não é só isso, ela precisa ver também o quê? Quanto à questão de membros professos. Notem, uma igreja ela deve se organizar em cima com base no número dos crentes professos. Às vezes a igreja tem, sei lá, 70 pessoas e ela acha, vamos organizar porque temos bastante pessoas. Mas você pega ali, tem às vezes 20, 30 que não são professos. Então não se organiza uma igreja se não tiver um número de professos condizente com as responsabilidades que a igreja está assumindo. Então ela tem que oferecer garantias de estabilidade. Ela não pode ser uma igreja estável, e sim instável, mas estável. Ela precisa então assumir dar garantias dessa estabilidade. Quanto aos números de professos, ela precisa apresentar um número de professos razoável para que ela possa se organizar. E também quanto aos seus recursos, né, que são indispensáveis à manutenção regular dos encargos que ela vai assumir aí. Então, basicamente é isso, tá? Uma igreja ela deve dar garantias sobre esses quesitos: membresia, crente professos, finanças e também quanto à sua liderança. Por exemplo, aqui, né, que faltou aqui, eu vou falar. Ela precisa dar garantias junto à instância maior, que geralmente é a igreja mãe ou o presbitério, de que ela tem um número bom de crentes professos. Então ela apresenta lá o hall de membros ao presbitério ou à igreja mãe. Ela apresenta também o quadro financeiro e ela apresenta também o quê? Um documento especificando que essa igreja também possui uma liderança. Ela possui um grupo de louvor que não está dependente de uma só pessoa. Também a gente precisa prestar atenção nisso. Nenhum trabalho da igreja pode depender de uma só pessoa. Por quê? Porque se essa pessoa se for, se acontecer qualquer imprevisto com essa pessoa, não tem o trabalho, né? Se a escola dominical depender só de uma superintendente, o que acontece? A superintendente ela pode ficar doente, ou o superintendente pode ter um imprevisto, pode precisar viajar, tirar umas férias justas, e aí, não tem trabalho? Grupo de louvor, não tem grupo de louvor? Mocidade, e adolescentes, crianças, e o grupo das senhoras, a SAF, né? Então, a igreja precisa dar garantias de que ela tem uma liderança, e essa liderança está de acordo com o grau e necessidade que aquela igreja exige, tá? Isso é básico em qualquer igreja presbiteriana. Aí continua dizendo: não se deve organizar precipitadamente em igrejas, congregações resultantes de ajuntamentos temporários e culturas sazonais. Então, a precipitação, bom, primeiro que ela não é bíblica, não é inteligente, nada na vida a gente fazer de forma precipitada. Todas as vezes que nós individualmente agimos precipitados, como diz lá, dá ruim, né? A gente tem prejuízo. Então, quando nós falamos de uma organização de uma igreja, não há necessidade de ser precipitado. Isso é um processo que deve ser feito com muita paciência, com muita responsabilidade, deve-se ter muita conversa, tá? Isso não deve... Eu estava conversando ontem na igreja lá com o pastor da Batista, ele falando que ele está há 18 anos, né? Depois de muita luta, todo o processo para comprar o terreno, para organizar a igreja, né? Então nós não devemos ter pressa. Para quê? E notem que às vezes se junta um grupo de pessoas e aí fala: não, já temos aqui 20 pessoas, vamos organizar uma comunidade ou uma congregação. O manual diz que nós não podemos agir de forma precipitada, tá? Nem em igrejas, congregações, tá? Ou organizar igrejas que são congregações resultantes de um ajuntamento sazonal, ou por exemplo, né, que ele dá um exemplo ali, a migração para a extração do ouro e pedra preciosa. Muito lugar
tipo aqui mesmo em Minas, né, que tem bastante ajuntamentos de pessoas, às vezes vem trabalhadores de X lugares do Brasil, vem do Norte, Nordeste, Sul para trabalhar naquele agrupamento de minério e fica ali por 1 ano, 2 anos, e aí aquelas pessoas se convertem e a gente fala assim, vamos abrir uma igreja. Mas você já pensou, e aí a liderança vai pensar, quando acabar o processo de trabalho aqui, esta pessoa, ela vai continuar aqui? Ou ela já tem planos para ir embora? Então nós devemos pensar nisso. Por exemplo, uma realidade que é nossa aqui, né? Que eu já percebi, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Os nossos jovens, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque os nossos jovens tendem a o quê? Quando chegarem aos seus 17, 18 anos, fazer o quê? Ir embora. Estudar uma faculdade fora da região, mesmo que seja em Minas, às vezes é distante, Belo Horizonte, acho que é mais próximo, é isso? Belo Horizonte, Ipatinga. Então a gente já vai ter o quê? Uma baixa com alguns jovens que completam 17, 18 anos. Isso quando não vão para pontos mais grandes como Rio de Janeiro e São Paulo, ou até Brasília, né, nas federais. Então a gente tem que ter esse olhar criterioso. Então você começa a trabalhar, o grupo de jovens está uma beleza, está uma maravilha. Então quantos jovens tem? 30 jovens. Aí você vai olhar a faixa etária, então ali, metade tem 15 e 16. Aí você tem que ficar assim, pera lá, esses jovens que têm 15 e 16 vão completar 17, 18 anos basicamente no mesmo ano, na mesma faixa etária ali, no mesmo tempo. É possível que o nosso número de jovens caia pela metade. E de 30 a gente fique com 14, talvez 16, 17, caia pela metade. Porque é uma realidade da nossa cidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E para se organizar em igreja é muito maior ainda. Uma baixa de 15 pessoas para uma igreja pequena é enorme. Por exemplo, onde eu vim, você não sente muita diferença quando você perde 50 pessoas. 50 pessoas, você não sente falta quando você perde 50 pessoas. Estou falando na questão assim, de numericamente, claro que você sente falta das pessoas. Mas por quê? Porque geralmente a profissão de fé nas igrejas, tipo a que eu vim, a cada 6 meses são 150, 40, 60 pessoas que fazem profissão de fé. Então, ou seja, você tem uma reposição automática em igrejas grandes. Igrejas pequenas não. Uma igreja do tamanho da nossa, a gente perder 10 pessoas, bom, já dá um desespero, já dói tudo dentro da gente, a gente já fica preocupado já. Então tem que tomar cuidado. Por isso que não se deve fazer, né, organizar uma congregação, uma igreja, ou você pode até abrir uma congregação com esse tipo de caso aqui, tá? Com a questão sazonal. Você pode até abrir uma congregação, uma comunidade, um ponto. O que você não deve fazer é organizar uma igreja. Vamos organizar uma igreja? Vamos lá para o pastor, o conselho mandar carta. Está aqui uma carta nossa, aqui nós já temos aqui 60 pessoas, ele já dá para a gente organizar, o nosso dízimo é alto, nossas finanças estão... Mas é um ponto sazonal. Ele tem um prazo aí para esvair toda essa questão numérica. E aí ele coloca outros exemplos, né? Regiões turísticas, por exemplo, pousadas, locais turísticos ou de verão, de inverno, né? Alguns casos que aconteceu bastante na pandemia isso aqui, tá? Questão de saúde. Então, como as pessoas ficaram confinadas, era normal, né, em muitas comunidades, ter um aumento na participação virtual. Era normal. Muitas igrejas receberam um aumento, ou tiveram um aumento na participação virtual, porque as pessoas estavam em casa, não tinham nada para fazer, não tinham como sair, então ia lá, gostava de uma igreja lá e acabava fazendo parte daquela comunidade. Então, pessoal, já estamos aqui no nosso grupo de oração aqui de terça-feira, já estamos aqui com X número de pessoas que agregaram durante a pandemia. Só que, quando acabou a pandemia, essas pessoas voltaram para suas vidas normais. E então aquele número voltou ou até mesmo regrediu em relação ao que era antes. Então é uma observação que deve ser tomada, tá bom? Acontece muito isso nos quintões do nosso país, né? Nas partes mais escondidas do nosso país, em aldeias, em locais turísticos, como cidades pequenas.
Acontece muito isso, então, de ter pequenos agrupamentos, que aí a gente se empolga, muitos se empolgam e querem abrir uma congregação, né? E, de novo, a gente não pode ter pressa, não pode agir de impulso, não pode ser precipitado em abrir. Não importa se... A IPB, meus irmãos, ela tem, por praxe, tá? Ela dá um prazo de 5 anos para uma igreja se organizar, uma congregação se organizar, igreja não, uma congregação se organizar. Então, a partir do momento que aquele ponto de pregação ou aquele pequeno grupo se tornou uma congregação, a IPB, juntamente com as hierarquias daquela comunidade, elas determinam lá 5 anos. Então, envia recursos, liderança, um evangelista, um seminarista, um pastor missionário, um pastor evangelista, às vezes presbíteros, para dar todo o suporte administrativo, financeiro e de liderança naquela igreja, para que em 5 anos aquela igreja se organize. Só que nós temos aí, a realidade é outra, isso é no papel. A realidade das igrejas é que às vezes são 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu vim de uma congregação em que quando eu saí de lá, ela tinha 22 para 23 anos de ponto de pregação até congregação. Está lá, firme e forte, seus 40, 50, 60 membros, então tem sempre essa rotatividade, 40, 50, 60, 40, 50, 60, né? Mas está lá, não tem que ter pressa de ter, mas, poxa, 22 anos, se ela não tem condições de se organizar uma igreja, é melhor ela continuar uma congregação do que ela se organizar como uma igreja e depois de 2, 3 anos ela ter o quê? A regressão, regredir, ela deixar de ser uma igreja, e aí é um processo mais doloroso, é um processo de incapacitação, dá desânimo nas pessoas, justamente por elas terem chego ao status de igreja organizada e depois terem regressado à congregação. Tá? Então, por isso tem que ter muita paciência. Continuando, diz assim, há problemas inevitáveis, né? Há problemas que são de fato difíceis e em alguns casos até mesmo impossíveis de se reverter. Igrejas foram organizadas, tornando-se igrejas grandes e fortes no bojo de ciclo agrícola, como da cana-de-açúcar e do café, por exemplo. Hoje, com o fim dos ciclos, muitas estão fechadas, outras voltaram à condição de congregação culturais, algumas venderam seus templos ou simplesmente abandonaram. Por quê? Porque não se ateve ao item anterior, que é o quê? Não ser precipitado, não organizar a igreja em pontos sazonais. Tá? Se mantém ali a comunidade, o pequeno grupo, o ponto de pregação, a congregação, se mantém ali até que realmente esses itens que eu disse anteriormente se tornem sólidos: membresia, finanças e liderança. Tá? Então você sabe, aquela pessoa ela mora ali, ela é nativo do local, ela não vai mudar, né? Está chegando famílias para cá, então a gente tem que trabalhar com essa ideia. E há alguns casos, não está aqui, mas há alguns casos também a gente deve ter em mente. Por exemplo, um exemplo que pode ser possível que ocorra conosco aqui. Existem muitas pessoas que moram na cidade, que são daqui, né? São da cidade, residentes, têm famílias, tudo, são crentes, mas o que acontece com elas? Elas não trabalham na cidade, elas trabalham fora da cidade e elas só vêm final de semana ou às vezes uma vez por semana para o local em que ela mora. Ela passa às vezes mais tempo fora por questões do trabalho. Tá? Isso acontece em algumas regiões. A pessoa ela passa a semana fora, lá no trabalho, e lá ela escolhe uma igreja, congrega, comunga a sua fé, e depois ela vem para casa no dia da sua folga, ou uma vez por semana, a cada 15 dias. Um exemplo disso muito lá em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, na questão de quem trabalha na capital, mas mora nas regiões do litoral, por exemplo. Só volta para casa nas férias, na folga, ou aos fins de semana.
mas durante toda a semana a vida dela está onde? No local onde ela trabalha. Então lá ela cria vínculos, ela procura uma igreja, ela procura ter a sua vida lá. Você não pode contar com ela como parte da igreja. Você deve colocar ela o quê? No hall de membros de modo não professo, mas não comungante. Ou seja, ele está conosco ali de vez em quando. É um membro que vem esporadicamente, não é um membro fixo. Tá? Por quê? Porque se chega nesse caso, aí é caso difícil, tá? E se a gente for dar uma pesquisada aí na história das igrejas presbiterianas ou em outras igrejas também de outras denominações, acontece muito isso. Né? Você tem aí, principalmente nas regiões rurais, esse cenário. Tá? Quando acabou ali o serviço, as igrejas aconteceram o quê? Fechado, não tinha mais ninguém, se fechou, ou se venderam até mesmo os templos, porque acabando o negócio, não adianta você ter um salão lá vazio, dando prejuízo lá, pagando imposto, pagando água, luz, sendo que não tem pessoas ali. Então faz isso aqui, vende, vai para outro local. Quando chega nesse cenário é muito, muito ruim, é muito desanimador, tá? Até quase impossível você reerguer de novo aquela igreja, tá? Então, continuando, diz assim, nós, ao examinar o requerimento para a organização de congregação em igreja, o presbitério, aí é uma questão do presbitério, tá? O presbitério deve observar atentamente 3 itens básicos, que é o que nós falamos sempre desde o começo até aqui: sustentabilidade, estabilidade e permanência. Isso deve ser visto pelo presbitério. O presbitério, quando ele recebe o documento, que sobe o documento lá, que então lá se discute sobre isso. Nós temos lá a nossa congregação de tal lugar, deseja se organizar como uma igreja. Então o presbitério se reúne e fala assim: tem sustentabilidade? Então se discute. Tem estabilidade? Tem permanência? Se não houver esses 3 itens básicos, então o presbitério ele indefere o pedido de organização da igreja. Então não tem como se organizar. Então, ali continuando, ater-nos-emos ao modus operandi de organização de igreja. Quando estudamos o artigo 39 e 43, lá para frente vamos ver isso, como princípio de liturgia. Então, é o passo a passo básico, irmãos, passo a passo básico. Não é fácil organizar uma igreja e nem poderia ser. Precisa ter responsabilidade, tá? Quando se fala de organizar uma igreja. Por quê? Porque senão a dor de cabeça lá na frente vai ser o quê? Maior. Toda congregação, e isso é geral, tá? Deseja se organizar numa igreja. Deseja se tornar uma igreja organizada, melhor dizendo. Toda congregação que eu conheço tem esse desejo no coração de se tornar uma igreja organizada, tá? Porém, isso deve ser feito com responsabilidade. Por isso que o reverendo Augusto, ele fala num vídeo dele, no vídeo que ele comenta falando sobre por que nós, os reformados, abrimos poucas igrejas, enquanto outras denominações abrem bastantes igrejas. Então tem lá outras denominações que você vai num bairro, por exemplo, aqui é cidade, né? Mas bairros lá, você tem às vezes 5 congregações da mesma igreja. Às vezes em distância de 10 minutos de uma para outra. Você tem lá onde minha família mora, na região ali do nosso bairro, você tem às vezes 10 congregações num círculo. Cada congregação está a distância de 15, 20 minutos uma de distância da outra. Muito perto. Por quê? Porque eles não observam esses itens, tá? Então a congregação ela é congregação eterna, ela não vira igreja organizada nunca, tá? Por isso que cada setor ou cada campo, às vezes tem 100, 120 igrejas, que é o caso onde eu vim. Tinham-se 120 congregações. Uma igreja mãe
ela era responsável por 120 congregações. E nunca aquelas congregações vão se tornar igrejas, nunca. Então, nós já vamos pelo caminho inverso. Nós abrimos a congregação, observamos esse passo a passo que o manual pede que se dê, para que aquela igreja se organize. E organizando-se aquela igreja, o que a gente faz? A gente foca o nosso olhar em outro local que não tem igreja. Se aqui um dia se tornar igreja, Deus queira que sim, o nosso foco e o foco da igreja, que até o dia então será a nossa igreja mãe, Nova Era, vai fazer o quê? Vai olhar para outras regiões. Vamos olhar para o Prata, vamos olhar para o Levante, vamos olhar para Baixa Verde, Goiabal e outros lugares que não tem igreja ou que tem somente uma igreja, que não atenda ao tamanho da cidade, e lá vai se abrir um ponto de pregação, um pequeno grupo, até se tornar a congregação. Então esse é o caminho natural, por isso que nós temos poucas igrejas presbiterianas em determinados locais. Por exemplo, lá em São Paulo, as igrejas presbiterianas chegam a estar a uma distância de 1 hora de uma para outra. Pelo menos as que eu conheço, chega a estar a distância de 1 hora de distância. As mais perto estão 30, 40 minutos, que é uma boa caminhada, falando de uma cidade grande como São Paulo, por exemplo, que tem trânsito, depende de ônibus, etc. e tal. Tá? Então, precisamos estar atentos ao modus operandi do nosso manual. Artigo 6, ele indica que as igrejas devem adquirir personalidade jurídica. Tá? É outro item que nós, os reformados, levamos a sério e deveria ser. A igreja, ela, embora seja uma organização filantrópica, ou seja, sem fins lucrativos, mas ela deve ser, isso é exigido que ela seja uma pessoa jurídica. Por quê? Porque ela precisa assumir responsabilidades. Tá? Tanto é que, diferente de outras denominações, quando acontece algum problema jurídico, quem responde não é o pastor da igreja presbiteriana, mas é a igreja presbiteriana. Outras denominações não. Quando as denominações estão ligadas ao seu fundador, então o que acontece? O seu fundador é que responde. Então, qualquer tipo de problema jurídico que dá, vai no CPF do fundador e não no CNPJ. Nós, a igreja presbiteriana, ela sempre responde com o quê? CNPJ. Por isso que a gente não tem um líder. Nós não temos um líder, não temos um presidente da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana não tem presidente. Mas o reverendo Roberto, brasileiro, é o presidente do Supremo Concílio, que é a instância máxima da igreja presbiteriana, mas ele não é o presidente da igreja presbiteriana. Ele é apenas o presidente, ele é o presidente do Supremo Concílio, que é onde se decide todas as questões doutrinárias e jurídicas da igreja presbiteriana no Brasil. Então, isso faz muita diferença. Então, ela precisa se tornar uma personalidade jurídica, tá? E o parágrafo único do artigo 6 diz: antes de uma congregação constituir-se em pessoa jurídica, ela deve se organizar a igreja. Tá? Uma outra questão. Nós não podemos, como congregação, ser uma pessoa jurídica antes de se tornar uma igreja organizada. Tá? Então, mas eu não posso abrir um CNPJ, abrir uma MEI, não pode. Por quê? Porque você porque nós não somos uma igreja organizada ainda, nós somos filhas de uma igreja mãe. A igreja mãe, ela tem o seu CNPJ. Por exemplo, nós respondemos e tratamos as questões jurídicas e de pessoas jurídicas com o CNPJ da nossa igreja mãe. Então, por exemplo, quando nós fazemos compras, compramos um CNPJ da igreja. Se acontecer algum problema aqui, por exemplo, uma fiscalização vem aqui, nós então endereçamos o CNPJ da nossa igreja mãe, porque aqui é uma extensão da igreja de Nova Era. Por isso nós não somos membros, não temos um hall de membros separado. Todos nós somos membros da igreja de Nova Era. Estamos arrolados ao hall de membro lá e respondemos eles respondem por nós. Então, nós não somos pessoas separadas. Por quê? Porque justamente para que
Porque acontece o quê? Às vezes a congregação fala assim, vamos abrir vamos supor que houve essa possibilidade. Não há, tá? Mas vamos supor que houvesse. Abre-se uma pessoa jurídica e depois fecha. Isso dá muito problema, né? Você acaba tendo uma série de problemas por causa disso. Então, a IPB ela não permite que uma congregação se torne pessoa jurídica, porque ela já é uma pessoa jurídica, visto que ela é o quê? Uma extensão da igreja mãe. Pessoa jurídica, então, é uma entidade, uma empresa, sociedade, organização, formada por uma ou mais pessoas físicas. Tá? Então, todos nós aqui, juntando nós aqui, nós formamos uma pessoa jurídica, juntamente com os membros de Nova Era. Então, quando a Receita ou qualquer instância jurídica pega lá o CNPJ ele não existe alguém, não existe uma personalidade atrelada ao CNPJ. Existe o quê? Vários CPFs atrelados àquele CNPJ. Quando você puxa lá o CNPJ da nossa igreja, vai aparecer todos os CPFs de quem faz parte daquela agremiação, daquela empresa. Tá? A pessoa jurídica, então, isso eu acho que criei um ponto bem tranquilo para se entender. Tá? Ela é uma pessoa física real enquanto viva, tá? Possui faculdade de assumir compromissos, etc. E tal. Então a pessoa jurídica ela vai responder juridicamente, ela vai responder por todos. Por isso que, só para distinguir, né? A pessoa, se eu infringir qualquer lei, Samuel, se eu infringir qualquer lei, eu vou responder fisicamente não, vou responder individualmente. Então vai ser atrelado ao meu CPF. Tá? Agora, se eu falo em nome da igreja, por isso que às vezes os pastores tomam cuidado, principalmente com cultos gravados, com cultos ao vivo. Por quê? Ao vivo, se eu falo uma coisa, um pensamento meu, né, ainda que eu seja um presbiteriano, se eu falo alguma coisa de qualquer assunto, de forma não reunião, eu estou falando como pessoa física. Então, um processo que aconteça, ou uma cobrança, vai no meu CPF. Agora, quando eu estou usando o púlpito da igreja, quando eu estou usando as instalações da igreja, e isso vai para a internet, aí eu respondo na pessoa jurídica. Aí a igreja é quem vai responder. Já não sou mais eu. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado às vezes, em falar alguma coisa que possa acarretar para a igreja problemas jurídicos. Tá bom? Só para poder entender isso aí. Então, uma lei, ela confere à pessoa jurídica prerrogativas, direitos, deveres, tal. Tá? É a pessoa jurídica, ela vive de acordo com as leis do Brasil. Tá? Então, a igreja, ela deve se submeter às leis do Brasil. Então, se a lei dessa cidade proíbe, tá, de forma registrada, e é uma lei para todos, que não se pode fazer barulho 11 horas da noite, então nós não podemos fazer uma vigília barulhenta às 8 horas da noite. Notem, se é proibido, não adianta querer falar, eu vou fazer porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens, porque Deus me chamou, foi para... Você está submisso a uma lei do seu país. Tá? Quando é que a lei do país é confrontada? Quando ela infringe a lei maior, que é a lei de Deus, a palavra de Deus, que não é o caso das nossas leis ainda, né? Então, se não permite barulho, se a lei é para todos, não é uma lei específica para a igreja, é uma lei para todos. Não fazer barulho 11 horas da noite, que modo que incomodar os vizinhos. Então, nós não podemos fazer, até porque o quê? Até porque nós prezamos pelo testemunho da igreja, nós prezamos pelo bom relacionamento com o local em que nós estamos e também queremos ser exemplos de respeitar uma lei. Por isso que a pessoa jurídica ela deve respeitar a lei nacional do seu país. Artigo 7. No caso de dissolver uma igreja ou separar-se da igreja presbiteriana do Brasil, isso acontece não rotineiramente, mas de décadas em décadas acontece, infelizmente, os seus bens passarão a pertencer ao concílio imediatamente superior, e assim sucessivamente até o Supremo Concílio.
representado por sua comissão executiva que resolverá sobre o destino dos bens alheios. Então, quando uma congregação, ela, por qualquer que seja o motivo, ela se dissolve, ou porque realmente não teve mais membros para congregar naquela igreja, sobrou só o pastor e a família, né, ou sobrou só o seu dia e a família, por exemplo, Deus nos guarde disso, né? Mas aí o que acontece? Nós temos cadeiras, temos púlpitos, temos microfones, temos, sei lá, ventiladores, câmeras, aparelhos. Então, isso é dissolvido pela volta para a igreja mãe. Tá? No caso da congregação ser uma congregação presbiterial, isso volta para o presbitério e, dependendo de alguns casos, isso vai até para o Supremo Concílio. Então, isso é dissolvido, não fica para alguém específico. Por isso que ela precisa ser jurídico, ela não pode ser física. Porque tudo que pertence à igreja, tudo que é comprado na igreja, tudo que está na igreja, não é de uma pessoa, tá? É da pessoa jurídica, no caso, a igreja. Então, tudo é pertencente a ela, aquele CNPJ. Então, vai para aquele CNPJ, seja a igreja mãe, seja o presbitério ou até uma instância maior. Tratando-se de um cisma ou uma cisão, cisão é quando há uma rebelião interna, há um rompimento da igreja local, da congregação local ou aquela igreja organizada com a IPB. Ela não quer mais fazer parte da IPB. Ela quer ser renovada, quer ser qualquer outra coisa, mas não quer mais ser presbiteriana do Brasil. Tá? A gente até brinca, porque ela quer agora dar mergulho em piscina, ela quer fazer algumas outras coisas, não quer mais ser IPB. Então, o que acontece nesses casos? Em qualquer comunidade presbiteriana, os seus bens passarão a pertencer à igreja fiel, a igreja, no caso a igreja mãe, né? E sendo o total, o cisma, sendo de uma maneira radical e total, será revertido à referida igreja, desde que essa permaneça fiel às Escrituras. Então, pode acontecer de que, se acontecer um cisma de uma igreja, já vi um caso acontecer lá em São Paulo. Os bens daquela igreja passam-se para a igreja fiel mais próxima. Por exemplo, nós temos uma igreja presbiteriana na Baixa Verde. Então, os bens daqui passam-se para lá, o próprio presbitério faz esse trâmite de passar para lá, porque a igreja tem necessidades, está carente, passa-se para lá ou volta para as instâncias superiores. Tá? Mas não fica com quem saiu. Até porque quem saiu já fez um prejuízo enorme levando pessoas, que é o que não tem preço, né? Isso aí. Bom? Isso é bom e até para os membros da igreja, isso até nos dá mais credibilidade, porque você fala assim, eu vou ter prazer de investir na igreja, porque eu sei que um dia, se acontecer algum problema na igreja, as cadeiras que eu ajudei a comprar, não vai ficar para uma pessoa. Aquilo ali vai ficar sempre para a igreja, ou a igreja mãe, ou alguma igreja fiel, que esteja pregando o verdadeiro evangelho, sempre supervisionada pelo presbitério. Então isso nos dá mais credibilidade, dá confiança ao membro de poder fazer o quê? Dizimar e ofertar. Por isso que nós não temos problema nenhum, nós temos problema zero com o dízimo. Né? Se tem um problema, se tem uma igreja que não tem problema com o dízimo, tem que falar toda hora de dízimo, de ofertas, é a igreja presbiteriana do Brasil. A gente entende a nossa responsabilidade, né? E a gente é feito muita transparência nas questões de finanças, porque você sabe para onde vai tudo e você pode ter acesso a tudo. Qualquer membro da igreja pode chegar e falar assim, olha, eu queria dar uma olhada no caderno de finanças da igreja, porque eu queria saber como é feito as compras na igreja. Então a gente vai lá, abre a planilha, mostra todinho lá como que é feito o passo a passo, tudo, para que as pessoas se sintam confortáveis a dizimar e ofertar. Tá bom? Bom, esse parágrafo devia ser, eles colocam ali que esse parágrafo devia ser eliminado, pois um cisma total em qualquer igreja local a exclui da igreja presbiteriana no Brasil. Então o próprio manual diz, né? Na verdade, isso é um comentário que eu coloquei sobre o parágrafo anterior. Que ele coloca assim, bom, se uma igreja ela rompeu, então ela é excluída. Ela não tem nem que se discutir sobre as questões patrimoniais.
Se um pastor e a igreja, pessoas, se rebelaram, não tem direito a levar nada. Vai com Deus, seja feliz, né? Não leve mais ninguém. Mas não tem nem que se discutir questão patrimonial. Por quê? Porque ela está excluída da igreja presbiteriana no Brasil. Ah, mas a cadeira eu ajudei a comprar. Filho, você não é mais da IPB. Isso aqui pertence à IPB. Você não é mais IPB. Você não tem direito mais a falar mais nada. Entendeu? Então, isso é um ponto pacífico. Ela perde o direito de filiação, tá? Perde o direito também de ter acesso às finanças da igreja, porque ela se rebeliou. Não tem mais que ficar tendo acesso às nossas questões. Tá? Então, quem organiza a igreja local é a nacional, por meio do seu respectivo presbitério jurisdicionante. Tá? A igreja local não é eclesiástica e juridicamente. Tá? Ela não é nem eclesiástica, ou seja, não é uma igreja organizada, nem juridicamente independente da igreja nacional, pois ela veio à existência pelo princípio do federalismo. Tá? Então, todas as igrejas presbiterianas, elas não são eclesiasticamente uma separada e nem juridicamente ela responde sozinha. Ela pertence à nacional. Não existiria uma igreja local em Nova Era, em Monlevade, em qualquer outro lugar, se não existisse o quê? A federal, a igreja nacional. A igreja, nós vamos falar um pouco disso daqui 2 domingos, quando nós comemorarmos o aniversário da igreja presbiteriana no Brasil, a chegada do missionário Simon. A gente entende isso, nós somos uma igrejas federadas. Então, não existe igreja local se não existisse a igreja nacional. Então, é um ponto pacífico, não tem nem que se discutir. O cisma total, no entendimento dos pastores, daqueles que examinam a Constituição e o manual, elimina a existência de uma comunidade da igreja presbiteriana no Brasil, devendo seus bens remanescentes serem revertidos à igreja originante. Então, tem que discutir, rebeliou, cisma, vai com Deus, seja feliz, que Deus abra sua mente, sua visão, para que você não faça isso lá onde você vai, mas os bens patrimônios da igreja continuam pertencendo a qual igreja? Igreja Presbiteriana do Brasil. Do Brasil, tá? Então isso pode, os bens podem ser revertidos para a igreja mãe, para o presbitério, para o Supremo Sínodo, do Supremo Concílio, ou uma outra igreja fiel da IPB no Brasil. Bom, falando sobre cisma, o comentário que ele nos leva a um exemplo muito claro para que a gente possa entender isso que aconteceu na IPB. Uma página ruim, mas é público, então a gente não tem que esconder. Se o cisma redundar numa criação de uma nova igreja, como que fica? Então, membros racharam a igreja e abriram outra igreja. Isso acontece e acontece bastante também. Houve um cisma na igreja presbiteriana em 1903, tá? A igreja presbiteriana até 1901, até 1901, 1902, era uma única igreja, a igreja presbiteriana do Brasil. Em 1903 houve um princípio de discordância teológica eclesiástica sobre alguns temas, tá? Que resultaram num cisma na igreja, e aí nasceu a igreja presbiteriana independente. E depois, nos anos 70, nasceu a igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana não é renovada, a renovada foi um tempo depois. Mas surgiu uma outra igreja presbiteriana nos anos 70 também, vindo de uma outra cisão. Tá? Então temos aí a igreja presbiteriana do Brasil, igreja presbiteriana independente, igreja presbiteriana renovada, tá? Que não tem laços nenhum conosco, a independente também não tem laços nenhum conosco. A igreja ortodoxa continua com laços conosco, tá? A igreja presbiteriana ortodoxa, e a igreja presbiteriana conservadora também foi uma separação, mas continua tendo laços conosco, tá? Então, o que aconteceu em 1903, tá? Vou tentar ser bem breve, porque o assunto é bem extenso e basicamente o que nós precisamos saber está aqui. Quais foram as causas que levaram à cisão da igreja presbiteriana independente, tá? Lá em 1903, tá? Lá no começo do século XIX? Foram questões missionárias, tá?
sobre os missionários americanos e com as questões da liderança nacional. Houve-se pequena discussão se a igreja deveria continuar nas mãos dos estrangeiros ou deveria passar-se para os pastores já brasileiros. Houve um problema educacional também quanto à questão do Colégio Mackenzie, na época. Tá? E então, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, né, foi um dos que encabeçaram esse conflito com os demais pastores, principalmente com os norte-americanos, que eram os líderes da igreja. E então, em 1900, aproximadamente ali, o reverendo Eduardo Carlos, ele pronunciou durante o seminário teológico da nossa igreja, em 1900, uma plataforma possuindo 5 pontos, que era basicamente as divergências. Tá? O discurso dele foi baseado nisso. Primeiro, o que foi proposto, encabeçado pelo reverendo Antônio Carlos Pereira e por demais pastores que não queriam o modelo que até então estava. O primeiro ponto foi, eles queriam independência absoluta ou soberania espiritual da Igreja Presbiteriana no Brasil, ou seja, que a Igreja Presbiteriana no Brasil fosse guiada, dirigida pela liderança nacional e não mais pela liderança norte-americana. E logo em seguida também eles queriam o quê? O desligamento dos missionários estrangeiros dos presbitérios nacionais. Eles não queriam mais que os presbitérios nacionais fossem liderados pelos norte-americanos, pelos missionários norte-americanos. Tá? Eles queriam também o quê? Uma declaração oficial da incompatibilidade da maçonaria com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós falamos de maçonaria, é um assunto mais amplo, mais trabalhoso de entender, porque a maçonaria ela foi vista ao longo da história por diferentes lentes, de diferentes maneiras. Tá? A maneira com que se vê a maçonaria hoje não era a mesma maneira que se via em 1900, por isso que tinham-se muitos pastores que eram maçons, porque não era uma maçonaria ocultista, como se pregou a partir dos anos 90. Eram visões diferentes. A maçonaria nessa época aqui era mais ou menos vista como um Rotary Club. Era um encontro de grandes personalidades, empresários, grandes representantes de organizações que se reuniam ali, e não era proibido, tá, que a pessoa professasse a sua fé. Então, a pessoa poderia fazer parte desse grupo maçônico e continuar sendo um pastor presbiteriano, pregar sobre toda a doutrina presbiteriana, ou assembleiana, ou batista, ou metodista que seja. Não tinha essa questão ocultista como se propagou aí a partir dos anos 90, por isso que nessa época, então, foi um motivo de discussão. E uma questão, a maçonaria, de certa forma, foi um instrumento de Deus na época, também para as questões financeiras da igreja presbiteriana no mundo, tá? Claro que o avanço do tempo, hoje, já que isso foi discutido, e a partir dos anos 90, não se tem mais nenhum pastor presbiteriano e nenhum pastor evangélico oficialmente, tá, que seja maçom. Aí houve uma incompatibilidade a partir da questão ocultista, a partir da questão de ritual de culto, tá? Então isso foi resolvido tranquilamente. Mas na época foi um debate que foi feito. O outro item que eles pediram foi a conversão das missões nacionais em missões presbiterianas. Ou seja, eles queriam a autonomia dos presbitérios nas evangelizações do seu território. Foi outra coisa exigida por eles também. E por fim, eles queriam então uma educação sistemática dos filhos da igreja, pela igreja e para a igreja. Então, o colégio, aí a questão do Mackenzie, que era um colégio para todos, mas eles queriam que a educação dos filhos dos crentes fosse o quê? Feito pela igreja e para a igreja. Então é uma questão mais trabalhosa também, que foi muito discutida na época, se o Mackenzie deveria ficar trancado para os seus crentes ou se fosse aberto para todos. Tá? Claro que isso foi discutido, rediscutido, houve muitas reuniões acerca desses casos e não chegou a um denominador comum. Visto
visto então que em 1913, no dia 31 de julho, ocorreu então o quê? A separação, a separação e divisão das igrejas, que rolou questões processuais, jurídicas, por muitos anos, mas muitos anos mesmo. Por quê? Porque tinham-se muitas catedrais, tinham-se órgãos espetaculares, de 12 tubos, como por exemplo a igreja da Rangel Pestana, que foi a primeira, tinha catedrais no Rio de Janeiro, seminários, muito patrimônio. Então isso rolou por muitos e muitos anos, mas em 31 de julho de 1913 ocorreu o cisma, surgindo então o que? A IPI, tá? A IPI que andou por algum tempo, até mesmo com a harmonia teológica. Hoje em dia, não, há algum tempo já, não se tem mais ligação da IPB com a IPI, nós não recebemos mais, por transferência ou jurisdição, por exemplo, alguém que vem da IPI por questões teológicas, tá? Lá eles já têm uma questão teológica totalmente diferente da nossa, principalmente em créditos e confissões, somente em confissões, tá? Então isso ficou bem definido. As duas denominações se separaram por divergência quanto à administração das escolas, presença de missionários dos Estados Unidos e a participação da maçonaria, né? Então, nesse processo, então, de separação, a outra questão que não foi colocada aí, mas que foi se prolongando por muitos anos, foi a questão dos bens, dos patrimônios. Isso deu muita dor de cabeça, mas foi resolvido também, tá? Há casos de separações, não propriamente divisões, em que o grupo descontente separa-se da comunidade mãe, forma-se uma outra igreja, na mesma denominação IPB, tá? Ela é identificada como credal e administrativa com a Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Eu vou falar de um caso que eu conheço. Lá na região houve uma separação numa igreja, houve um racha numa igreja, um racha mesmo assim, muito dolorido, que até hoje não está resolvido as questões entre as igrejas. Foi um cisma dolorido. Essa igreja ficou desligada, ela continuou sendo igreja presbiteriana do Brasil, não ligada ao presbitério, foi excluída do presbitério. Familiares até hoje estão ainda tentando se resolver, tá? Então se separou mesmo. Agora, há pouco tempo, questão de 3, 4 anos, ela conseguiu um novo presbitério. Então, vejam só, ela é uma igreja presbiteriana, federativa, porém, ainda há uma ruptura dolorida, tá? que não foi totalmente resolvida, 100% resolvida, mas ela foi desligada do presbitério original dela. Então, isso pode acontecer também. E é importante falar que isso acontece por cabeças assim, duras, pessoas que nos submetem ao sistema da igreja. Mas é verdade, por exemplo, quando você se tornou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, foi aqui colocado aqui à frente, aqui, algumas pessoas que já estão aqui foi colocado aqui na frente, e foi dito, foi aberto o manual, e foi dito, né, você crê em Jesus Cristo, Deus, você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, Trindade, crê, você foi falando, crê. Quando a gente se torna membro de uma igreja presbiteriana, a gente abraça a doutrina da igreja, abraça a confissão de fé daquela igreja. Mas passa o tempo, algumas pessoas dizem assim, eu gosto da igreja presbiteriana, mas eu não concordo com o batismo infantil, eu não concordo com o entendimento da soberania de Deus, eu acredito que eu tenho livre-arbítrio, eu não acredito na predestinação, eu acredito que existe ordenação feminina, acredito no ministério feminino, pastora, bispa, missionária, pastora, bispa, né? Acredito, e alguns casos ainda são mais graves, que as pessoas acreditam na questão ministerial homoafetiva, como tem, por exemplo, em algumas igrejas que se racharam da IPB. O que ela está fazendo na igreja? Ela não está sendo desonesta? Ela não abraçou a fé? Ela não falou assim, eu acredito, creio nisso aqui? Pronto, acabou. O que ela deveria fazer?
olha, já que eu não creio mais, então eu queria agradecer o tempo que eu passei aqui, né? Conversa-se com a liderança e vai procurar uma igreja em que ela abraça essa teologia. O que ela não pode fazer é querer continuar na igreja e querer mudar a teologia da igreja. Isso é desonestidade, porque diante da igreja a pessoa confessou, professou publicamente a sua fé. Por isso que a gente faz distinção, né? A gente faz uma separação. Uma coisa é a questão do batismo, tá? Batismo é uma simbologia externa de que a pessoa agora faz parte de uma comunidade cristã. E a profissão de fé, ela é feita publicamente, tá? Para que a pessoa possa, então, de forma pública, professar, externizar a sua fé. Então ela diz, eu creio em Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, creio no seu sacrifício vicário, substitutivo na cruz, creio na redenção pelo sangue de Cristo, né? Creio, e vai falando todas as doutrinas. Então, ela precisa ser honesta. Então, alguns exemplos aqui para a gente ficar bem mais claro. São apenas dois outras coisas. Quando conselhos que se tornam oligárquicos, eles perdem a dimensão pastoral ao assumir posturas ditatoriais de comando e de disciplina. O clamor das ovelhas não lhes penetra o ouvido para atingir o coração, o sofrimento do rebanho e o padecimento de seus membros não os comovem, nem os demovem as suas posições autoritárias, empunham a espada da autoridade pelo mesmo punho que tem o dever de manejar o cajado do pastor. A autoridade do conselho deve ser espiritual, faltou um S aí, espiritual, antes de ser administrativa. Cada presbítero é um ministro de Deus, de quem recebeu o mandato em nome de quem exerce. Então, algumas separações, elas, segundo o comentarista aqui, o reverendo Onésimo, ele coloca que há algumas separações, né, que ocorreram, tá, por causa de alguns conselhos oligárquicos que se tornaram o quê? Ditatoriais, em que se perdeu a sensibilidade do ouvido, de ouvir o clamor das ovelhas, de ouvir o choro do rebanho, de não atentar para a dor que aquela comunidade estava sofrendo, e então a espada, né, a espada foi muito agressiva, né, com o rebanho. Ele usou na mão que era para manejar a palavra e conduzir a igreja a espada, ferindo as ovelhas. Então, nesse caso, a igreja diz, nós não queremos mais continuar debaixo deste regime, deste conselho ou com esse pastor. Por isso que, nós já falamos, né? Por isso que na igreja presbiteriana, o pastor, ele não é o dono da igreja. Nós transferimos as questões administrativas ao conselho eleito por nós, pela igreja. É a igreja que escolhe os seus representantes para que eles façam o quê? Coloquem um freio e não permitam nenhuma ação ditatorial. Tá? Em outra denominação que eu congregava, toda vez que trocava de pastor, eu falava assim, troca-se o pastor, trocam-se as leis. Eu vi isso durante muitos anos. O pastor chegava lá, começava a mudar tudo, né? Mudava tudo, e dizia, mas pastor, não, troca-se o sacerdote, troca-se as leis. Não, troca-se o sacerdote, as leis permanecem a mesma. A lei ela deve ser a mesma, não deve mudar. Na igreja presbiteriana isso é proibido pelos conselhos, mas em si o conselho, ele também se perder dentro do autoritarismo, dentro perder a sua função de ser o que? O moderador, então a congregação ela apela para a instância superior, que é o presbitério, e depois sínodo, e depois Supremo Concílio, e então ela rompe laços federativos com aquela igreja e vai para um outro local. Em segundo caso, que pode haver uma ruptura é quando a comunidade se desvia das doutrinas e da eclesiologia, da disciplina do governo e da liturgia da igreja presbiteriana no Brasil, que se fundamenta nos princípios basilares da fé, da reforma reafirmados, interpretados e codificados pelo nosso reformador João Calvino e outros mais. O grupo que não se desviou fica,
por algum tempo na comunidade original, tentando reverter o quadro. Sendo impossível, retira-se, formando outra comunidade eclesial mais fiel à IPB. Então, em caso doutrinário, é compreensível que uma congregação se desfilie daquela filiação que ela está, daquela igreja que ela está pertencendo, e ela então se filia a uma outra igreja. Ela torna-se uma congregação filiada a uma outra igreja, ou ela torna-se uma igreja, né, filiada a um outro concílio, por preservar a doutrina. Mas antes que saiam todos, um grupo de remanescentes fica ali tentando reverter a situação, e sendo impossível, então, eles se desligam porque há um problema teológico. Tá? Para finalizar hoje, o artigo 8 diz assim: o governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. Tá? Então, como funciona a administração da igreja presbiteriana? É um conselho que é formado por um pastor ou pastores, no nosso caso é um pastor e presbíteros, mas em outros contextos maiores são o pastor titular, os pastores auxiliares, pastores colaboradores e presbíteros. Tá? Eles formam então esse colegiado. O conselho, quais as atribuições? O conselho, quando julgar conveniente, poderá consultar os diáconos sobre questões administrativas ou incluí-los pelo tempo que julgar necessário na administração civil. Há casos em que o conselho, por não ser o órgão competente da igreja na questão administrativa, chama a junta diaconal para participar de tratativas, tá, sobre alguma coisa na igreja. Então, isso por um tempo, por uma reunião, ou por um tempo mais prolongado. Então, chama-se para que se tenha uma noção e um entendimento maior do que está acontecendo na igreja, tá? E assim tomar decisões que sejam boas para a igreja. E a administração civil não poderá reunir-se e deliberar sem a presença de mais da metade dos seus membros. Então, um conselho só pode se reunir se tiver 50% presentes ali da reunião. 50% não, um quarto dos presentes. Tá? Se não tiver um quarto, um terço, eu estou botando a dúvida, se é um quarto, um terço. Acho que é um terço. Tá? Então, se não tiver um terço ali dos presentes, então não se tem reunião, tá? Não se tem reunião do conselho. Tá? E a questão do pastor auxiliar é uma questão bem tranquila também. O artigo ele vai falar que o pastor auxiliar ele tem voto no conselho, ele pode até presidir a assembleia, então ele tem também as suas funções dentro do conselho. Tá? Ele pode substituir o pastor numa ausência do pastor como sendo o representante ali. Tá? E então, finalizamos aqui. Tá? A igreja presbiteriana ela tem a sua organização interna de forma muito clara, estabelecida, cada um com suas funções, para que aquela igreja que foi organizada, que era uma congregação que foi organizada, ela tenha o quê? Ela tenha estabilidade, ela se firme realmente naquele local. Então não é só abrir uma igreja por abrir, não é só comprar um local ou alugar um salão, colocar cadeiras, um púlpito, microfones e algumas coisas mais e falar, ó, aqui é uma igreja. Não, uma igreja não se constitui só de cadeiras, pessoas e aparelhos. Uma igreja se constitui de uma organização interna para que ela tenha o quê? Vida longa, para que ela possa, se daqui 20, 30 anos, quando nós não estivermos mais aqui, ela está de pé ainda. E quer saber uma alegria, irmãos, que há? Eu sei que vocês devem ter essa alegria, que quando passa-se muitos anos, vai passar 10, 15, 20, 30 anos, você fala, aquela igreja, você não está mais no local, você já mudou de cidade, ou você já teve que mudar com sua família, e você fica sabendo que aquela igreja ainda está de pé, e está se fortificando, está cada dia mais forte, Deus está enviando pessoas lá. É uma alegria. Tenho certeza que, principalmente nós que viemos de outras igrejas presbiterianas, quando o pessoal da Bahia fala assim, olha, a igreja na Bahia aqui está firme, está bem, você fala assim, que beleza, que alegria, né? Saber que a igreja que eu passei está lá firme, pregando o evangelho, as pessoas estão lá,
estão recebendo mais pessoas. Agora, deve ser triste, eu não passei por isso, espero que nunca passe, é quando um dia alguém liga para você e fala assim, pô, tudo bem e tal, rapaz, como tá? Tô chateado, o que aconteceu? Rapaz, a igreja aqui fechou, não tinha mais membros, a liderança aqui não sucumbiu, ou não tem mais líder, deve ser muito triste, porque dá um sentimento de incapacidade e impotência. Por isso que a Igreja Presbiteriana no Brasil, ela organizou documentos para que administrativamente a igreja possa ter o quê? Vida longa. Possa ter o quê? Ela possa ser responsável internamente e ela possa ter respaldo jurídico das instâncias superiores e ela possa realmente ter o quê? A tranquilidade para abrir suas portas ali. Pense, irmãos, toda vez que essa congregação ela abre aquelas portas ali, aquelas portas de ferro, toda vez que ela abre ali, não é só um ajuntamento de pessoas, não é só isso. Existe todo esse processo eclesiástico, teológico, jurídico por trás dessas portas. Não é só uma porta que se abre ali para pessoas vir aqui sentar, não. Tudo que é feito na igreja é feito de forma eclesiástica, teológica e administrativa, tudo isso para a glória de Deus.